Olá pessoal, tudo bem? Voltamos aqui a falar sobre assuntos espirituais da vida cristã. Por exemplo, muitas pessoas cobram: a mulher precisa usar véu ou não precisa na igreja? Ou na vida comum, na vida diária? Como é essa história de usar o véu? Pois é, a Bíblia vai nos ensinar isso. Pegue lá em 1 Coríntios capítulo 11. Estudemos esse assunto. Primeiro fato, lá no verso 16 diz assim, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então não havia um costume em todas as igrejas. Esta questão de usar véu, que era obrigatório para a mulher em Corinto, era um costume da igreja em Corinto. Por quê? Era uma região que tinha uma das tradições locais, uma tradição pagã, que as mulheres prostitutas não usavam o cabelo comprido, usavam o cabelo curto ou rapado. Ora, muitas dessas mulheres, quando conheceram a mensagem pregada por Paulo e por os outros amigos, irmãos dele, o que acontecia? Essas mulheres vinham para a igreja, mas elas vinham com o cabelo rapado. Então havia uma advertência para que essas pessoas passassem a usar o véu na igreja, para se diferenciar de uma prostituta que continuasse com o cabelo rapado lá na rua. Pois bem, mediante este costume que era apenas em Corinto e não nas demais igrejas, leia lá 1 Coríntios capítulo 11, dos versos 2 até o 16. Bem claro, a gente vê que é uma posição para a igreja de Corinto, que não era um costume nas demais igrejas. Portanto, em Corinto, as mulheres que se convertiam ao evangelho, pregado por Paulo e pelos demais, deveriam passar a usar o véu, porque não tinham o cabelo comprido. Agora veja, em que no verso 15 diz assim, em se tratando da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Algumas traduções dizem mantilha. Então, se a mulher tem cabelo comprido, ou um cabelo ajeitado de mulher, não é um corte masculino, não precisa usar véu. Em Corinto. Isso não se aplica para o mundo todo. Tudo tem a ver com um costume. Por exemplo, há países no mundo que usar uma aliança de casamento é pecado, é feio. Então, segundo aquele costume daquele país, os cristãos não usam aliança, porque se adequam a um costume daquela nação, daquele país, daquela região. Em outros lugares do mundo, a mulher só pode usar saia. É um costume. Então, as irmãs que se convertem ao cristianismo naqueles lugares passam a usar saia, porque é um costume. Mas veja bem, costume não é mandamento de Deus. Há uma grande diferença entre mandamento de Deus e costume. Hoje as pessoas usam um costume, obrigam os outros como se fosse mandamento e não guardam os mandamentos de Deus e ainda dizem que os mandamentos foram abolidos por Deus. Ora, isso nunca encontra amparo na Bíblia. Por exemplo, existem vários mandamentos bíblicos bem claros que Deus estabeleceu, Cristo não revogou. Mas as pessoas hoje em dia dizem que foi abolido por Cristo. E dizem que Cristo fez isso quando ele, em Mateus capítulo 5, versos 17 e 18, disse bem claro, não vim abolir a lei ou os mandamentos, eu vim cumprir. Meu irmão, minha irmã, estude bem esse assunto. Perceba que um costume nunca pode ser infligido a outrem como se fosse mandamento de Deus. É apenas um costume. E isso foi na igreja de Corinto naquele século. E Paulo advertiu os coríntios ainda dizendo que esse costume não era exercido nas outras igrejas. Apenas em Corinto o fato de a mulher usar véu, porque as mulheres que vinham do mundo pagão e se arrependiam, se convertiam para o mundo cristão, elas tinham que ter um costume diferenciado, como elas vinham com a cabeça rapada, muitas delas, ou com pouco cabelo, então elas teriam que usar um véu até que crescesse o cabelo, e depois esse costume seria tirado fora. Estude a Bíblia, texto e contexto, e o fator histórico, para não achar que tem costume na Bíblia que é imposto como mandamento de Deus. Deus te abençoe. Até o próximo estudo.